uma gestante me disse que sentir o filho dela no útero era sentir o amor de Deus dentro dela. Naquele momento veio então um pensamento: então Deus não me ama. Quando eu entendi que a glória de Deus me bastava... Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos. Eu sou casada com Israel faz 4 anos. Eu sou designer de moda. Eu trabalho como voluntário na Red nos Babies, no Red Kids. Eu frequento a Red há 4 anos. Eu trabalho para outras marcas. São marcas que querem confeccionar roupas, então eles mandam para mim, eu cuido de toda a parte de estilo, eu vou atrás de tecido, eu vou atrás de aviamento, até ter uma peça piloto para a marca aprovar e ver se é isso que eles querem. Existem momentos na nossa vida que parece que perdemos completamente o controle. Parece que Deus nos esqueceu e nos vemos entregue na mais profunda dor. Quais situações da tua vida você não conseguiu ver Deus? Houve alguma situação que doeu tanto que parecia que simplesmente você não tinha mais forças para continuar? Cristo nunca nos prometeu que não haveria dor. Muito pelo contrário. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas como ter bom ânimo diante de situações tão difíceis? Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai foi assassinado em uma briga de trânsito. Em um momento nós éramos uma família feliz e no momento seguinte entramos numa dor profunda e um luto que durou anos. Tão precocemente eu virei órfã e minha família se desestruturou completamente. Eu sabia o que era ser filha, afinal de contas eu tinha minha mãe e parentes que me amavam muito. Mas ao mesmo tempo eu sabia o que era ser órfã e faltar uma parte de cuidado. Quantos anos você tinha quando seu pai foi assassinado? Eu tinha 3 anos. 3? Uhum. Então suas lembranças são muito vagas. 0. E como foi pra você, assim, passar uma vida toda sem essa presença e mesmo assim se manter tão firme nessa certeza de que Deus continua sendo Deus? Na verdade, foi quando eu comecei a provar o amor de pai de Deus. Então, eu só me converti com 18 anos. Não foi minha vida inteira que eu tive essa certeza. Na verdade, na vida inteira eu me senti sozinha, eu me senti deslocada, eu me senti deprimida. E com 18 anos, quando eu conheci a Deus, eu conheci o sacrifício de Jesus na cruz. E eu comecei a ter experiências como Deus sendo meu pai, não foram nem tão experiências sobrenaturais. Era simplesmente me sentir amada, era me sentir cuidada, era ver que a minha vida começou a ter um amparo. Então, eu entendi que eu não sou órfã, Deus nunca me abandonou. Eu não entendo por que aconteceu o que aconteceu, mas Deus é Deus. E eu comecei a ver situações piores de outras pessoas e eu comecei a dar graças pelo que eu tinha, mesmo tendo me faltado certas coisas. Eu vivi um período de revolta por muitos anos. Em um momento da minha vida, em um trabalho voluntário que a minha mãe fazia em um abrigo de crianças, eu estava brincando com as crianças do abrigo e uma mulher veio falar comigo como se eu fosse uma dessas crianças para adoção. Naquele momento, eu entendi que eu não era diferente de ninguém ali. Mas apesar da tragédia que havia me acontecido, eu ainda vivia num núcleo familiar de amor, enquanto aquelas crianças não tiveram a mesma sorte e elas não tinham ninguém. Naquele dia, eu, tão nova, decidi que quando eu crescesse eu iria virar uma mãe para adoção. Quando eu conheci o meu marido, eu fui bem firme com ele, que se ele quisesse se casar comigo, ele teria que estar aberto à adoção, porque esse era um desejo muito forte do meu coração. Nós começamos a nos aprofundar no tema, procurar histórias de adoção, e quanto mais nós víamos, mais nos apaixonávamos pelo assunto. Nós casamos, e quando completamos 1 ano de casados, decidimos que queríamos filhos. Os nossos planos eram um filho biológico e um filho pela via adotiva. Nós demos a entrada no processo de adoção no fórum da nossa cidade e, ao mesmo tempo, nós fomos no médico para ver se biologicamente estava tudo certo para engravidar. Então começou a pandemia. O fórum simplesmente fechou, o que fez com que nosso processo fosse interrompido. E no outro lado, nós adiamos os exames por uns meses. Quando já fazia 1 ano que havíamos começado o projeto de ter filhos, finalizamos todos os exames e então o susto. Descobrimos que meu marido sofre de uma infertilidade muito severa. Não tem nada que nós possamos fazer para reverter. Passamos em especialistas e nos foi perguntado quanta questão fazemos de sermos pais, pois o organismo do meu marido é incompatível com uma fecundação. Oramos e, conversando, decidimos que não iríamos tentar fertilização in vitro. Como nosso plano é ter 2 filhos, iremos adotar 2 crianças.
e aceitamos que não iremos gerar uma criança biológica. Deus é poderoso para nos permitir engravidar, apesar do que a medicina diz. Porém, nós descansamos e entendemos que Deus é soberano também para não nos enviar um filho biológico. Mas o meu sonho de adoção não anulava o meu sonho da gestação. E foi aí que eu entrei em um período de luto enorme. Em um dia de muito choro, eu disse para Deus: Senhor, você já tirou de mim o meu pai e não permitiu que eu soubesse que era ser filha. Por que agora o Senhor não me permite saber o que é ser mãe? Ao mesmo tempo, ali na pandemia, um número enorme de mulheres começou a aparecer grávida. E um dia uma gestante me disse que sentir o filho dela no útero era sentir o amor de Deus dentro dela. Naquele momento veio então um pensamento: então Deus não me ama. Eu entrei numa crise enorme, vi partes horríveis de mim, senti inveja, senti raiva, senti que Deus havia se esquecido de mim, que Ele tinha filhas preferidas porque Ele permitia que elas vivessem algo que Ele não me permitia viver. E assim como quando eu era criança e eu me sentia deslocada porque, diferente dos meus amigos, eu não tinha pai, nesse momento eu me sentia deslocada por não poder engravidar. Era constrangedor, como se eu fosse inferior, como se eu fosse menos mulher, como se eu fosse quebrada. E a cada dia eu me isolava mais. Ao mesmo tempo, eu ouvi comentários horríveis de que a culpa era minha falta de fé, que eu não orava o suficiente para engravidar. Eu ria com os que riam, mas parecia que ninguém chorava comigo. Era como se ninguém entendesse a profunda dor que eu sentia. E eu me sentia cada vez mais sozinha, como uma estrangeira numa terra distante. Eu vivia as etapas de um luto e eu não conseguia ver o amor de Deus na minha vida. Eu vou ler com vocês o texto de 2 Coríntios 12. Ele fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando as situações nos tiram o chão e perdemos algo que amamos, pode ser a nossa saúde, o nosso emprego, alguém especial, nossos planos. Nós devemos lembrar que a graça de Deus é o suficiente. Em Cristo temos toda a força que precisamos para passar pelos mais profundos desertos da vida. Em Cristo está a nossa alegria, a nossa identidade. Em Cristo eu não sou órfã, porque eu tenho um Pai Celestial que me adotou. Em Cristo eu não sou estéril, pois pela adoção eu serei mãe. Temos que ver a dor e as tempestades da vida como uma oportunidade de ver a glória de Deus. Porque, como diz a passagem que eu li, são nas nossas fraquezas que o amor de Deus se aperfeiçoa. Agora, eu sei que é fácil falar, mas como fazer isso virar verdade no nosso coração? Eu passei um ano inteiro repetindo para mim mesma que eu era uma filha amada e que a graça de Deus era suficiente. Nos primeiros meses, a minha boca falava, mas meu coração sentia o contrário. E mesmo assim, eu seguia repetindo, falando versículos que falavam do amor de Deus e repetindo. E com o tempo e a repetição, o meu coração foi transformando. E aquela fala começou a virar um sentimento, e um sentimento começou a virar uma certeza. Então, eu percebi que Deus nunca perdeu o controle da minha vida. Desde aquele episódio no abrigo, quando eu era criança, e contra toda a lógica, eu decidi que quando crescesse eu iria adotar, Deus sempre esteve no controle. Deus sempre soube os planos que Ele tinha para mim. Mesmo quando eu ouvia que a situação que eu me encontrava era falta de fé, Deus me mostrava que Ele nunca perdeu o controle. O meu processo de adoção, que ficou completamente parado por 1 ano e meio devido à pandemia, com o tempo eu me senti presenteada, por ter um tempo para viver o meu luto. E assim, mudando a minha ótica, eu comecei a ver Deus onde eu não via antes. Eu me senti tão amada e tão cuidada que de repente ser mãe não era mais o que regia a minha vida. Então eu não sentia mais inveja e nem dor, porque eu me apaixonei pela história que Deus escreveu para mim. Sempre que alguém me dizia, só orar que o milagre da gravidez vem, eu respondia, mas Deus pode também permitir que não venha. E tá tudo bem, Ele continua sendo Deus. Quando eu entendi que a glória de Deus me bastava, o sofrimento que eu vivia começou a ser substituído por alegria.
eu comecei a tirar forças daquela situação, entendendo que os planos de Deus, por mais que sejam diferentes dos meus, são muito melhores. E assim, eu entendi que na minha dor é possível ver beleza. Porque no meu clamor para ser mãe, eu vou me encontrar com crianças que clamam para ser filhos. E nisso está o meu milagre. As pessoas iam me desencorajar da adoção. Me diziam que um filho adotivo vem manchado pela genética ruim, para pegar um bebê porque uma criança maior vinha problemática, e diversas outras coisas negativas. Eu ignorei o que as pessoas diziam e foquei no que Deus diz sobre essas crianças e adolescentes. Alguém que só conheceu negligência e sofrimento, como vai agir com amor? E assim como Deus nos revelou o amor dele e nós fomos restaurados, eu me sinto chamada para ensinar essas crianças o que é amor. Em Salmo 68, do 5 ao 6 diz: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Não temos que olhar para o que o mundo diz que essas crianças são, mas para quem Cristo diz que essas crianças são. E essas crianças são tão dignas da redenção e amor de Cristo quanto nós. Mas, e quanto na nossa dor não é possível vermos beleza? Seja numa situação de morte, de violência, de abuso. No assassinato do meu pai, eu não consegui tirar nenhuma lição. Eu não consegui ver nenhum propósito por detrás. Mas mesmo nisso, Deus continua sendo Deus. E mesmo sem entender, eu continuo glorificando ao Senhor. Pois em meio ao luto, a glória de Deus me sustenta. Você sente que não consegue ver o amor de Deus na situação que tem enfrentado? Jó, em meio a profunda dor e luto, passou a conhecer Deus verdadeiramente. E não só de ouvir falar sobre quem Ele era. Noemi, em meio ao luto, teve o seu coração amargurado transformado, graças à ação de Deus através da vida da sua nora Ruth. Saiba que Deus nos deu a maior prova de amor quando enviou Cristo para morrer em uma cruz por nós. Isso é o suficiente para sabermos que diante das dificuldades, somos sim filhos amados. Não é necessário que os nossos planos se realizem da forma que nós sonhamos para vermos o amor de Deus. Ali, na cruz do Calvário, o amor supremo de Deus foi revelado. E em meio à dor desse mundo, a revelação deste amor nos dá forças. E essa graça nos é suficiente para provarmos da paz que excede todo entendimento.